Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Hoje a tia Roberta veio aqui para falar de mais um gênero textual. A gente já conheceu poesia, a gente já conheceu texto instrucional da receita, já conheceu texto instrucional também que ensina a fazer bandeirinha. A gente já conheceu as tirinhas, que são as histórias em quadrinhos pequenininhas. A gente já viu um texto informativo, que é um texto que ensina alguma coisa pra gente. A gente já viu bilhete, que é quando a gente manda um recado para alguém. A gente já viu um convite, que é para convidar para alguma situação. Então a gente já conhece vários gêneros textuais. Hoje a gente vai conhecer mais um, tá? Ele se chama entrevista. Eu tenho certeza que vocês já conhecem o que é uma entrevista. A entrevista, ela é um tipo de texto que tem a função de informar também, tá? Ela serve para informar as pessoas sobre um acontecimento, ou levar para as pessoas ideias e opiniões, só que da pessoa que está sendo entrevistada. Então, para ter uma entrevista, a gente precisa de pelo menos duas coisas. Um entrevistador, que é a pessoa que vai fazer as perguntas, e um entrevistado. A entrevista ela pode ser pessoal, então a pessoa que está sendo entrevistada pode receber perguntas e responder perguntas sobre a vida dela, quantos anos ela tem, onde ela mora, o que ela gosta de fazer, o que ela estuda, em que ela trabalha. Ou pode ser uma entrevista sobre um assunto. Por exemplo, agora que a gente está nessa pandemia, nessa quarentena, a gente vive vendo na televisão entrevistas com médicos, especialistas sobre o coronavírus. Aí as perguntas não são pessoais, as perguntas são sobre o vírus. Aquela pessoa vai falar sobre um assunto, não sobre a vida dela, tá? A entrevista também pode ter dois tipos de portadores. Ela pode ser uma entrevista escrita, como ela pode ser também uma entrevista gravada, que a gente assiste, que a gente vê na televisão ou na internet. As entrevistas escritas, elas são encontradas nos jornais, nas revistas, né? Nos sites de internet que a gente abre, às vezes pode estar escrito uma entrevista lá com alguém, muito comum isso acontecer. E a entrevista gravada, que a gente assiste na televisão, todo dia a gente vê no jornal, nos jornais, nos programas de televisão, sempre tem alguém entrevistando alguém, fazendo perguntas para alguém sobre um determinado assunto. Ok? Bem fácil de entender. Eu vou fazer para vocês aqui uma simulação. Eu peguei na internet e vai ser até a leitura do dia. Como se fosse a entrevista com o vírus. Entrevista com o coronavírus. Eu vou entrevistar o coronavírus, tá? Pra gente fazer de conta que é uma entrevista e vocês entenderem um pouquinho melhor. Vocês vão ler essa entrevista aqui. Ela tá escrita em forma de balãozinho porque é só para leitura de vocês, tá? Mas as entrevistas são perguntas e respostas, tá? Ela tá assim, não mostra a pessoa que está sendo entrevistada, porque é uma historinha só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o vírus. Mas as entrevistas são perguntas e respostas. Então vamos, pessoal? Vamos começar com a entrevista com o coronavírus? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Quem está falando com vocês é a professora Roberta Torres, tá? Dá aula no segundo ano, na turma 201 da Escola Santa Luísa de Marilac. E eu hoje vou entrevistar uma pessoinha que está fazendo muito mal pra gente. Que a gente não tá podendo se ver, pessoal, por causa dele. Sabe quem é? Vos apresento o coronavírus. Isso mesmo, vou fazer uma entrevista com o coronavírus. Podemos começar, senhor Corona? Claro que sim. Vou responder tudo bem respondidinho. Então tá bom, vamos começar. Estamos recebendo hoje o senhor Corona, né? Então, nada pessoal, mas eu não quero agradecer a você por você ter vindo, seu Corona. Eu entendo. Estou só fazendo o meu trabalho. Ah, é? Está só fazendo o seu trabalho? E como foi o seu começo? Como você começou a realizar o seu trabalho, senhor Corona? No princípio, não via muito potencial.
Agora todos notam a minha capacidade de reconhecimento. Ah, quer dizer que lavaram as mãos para o seu sucesso? Ou seja, ninguém ligou para o seu sucesso? Ao contrário, gostaria de agradecer por isso. Como você encara quando chamam você de apenas uma gripezinha? Ah, sabão, álcool podem quebrar minhas gorduras, mas as palavras não me atingem. Você é bem autoconfiante, seu Corona. O importante é acreditar em si mesmo? No essencial, nesse meu caso, o essencial mesmo foi não acreditarem em mim. Entendi, seu Corona. As pessoas não acreditaram no Senhor. Outros vieram antes de você. A que se deve o seu enorme alcance, já que tinham outros antes de você e você já chegou assim? A grande capacidade natural, muita ignorância e proximidade com o meu público. Eu me agarro facilmente nas células das pessoas e, como não acreditaram em mim, fui me espalhando facilmente. Entendi, senhor Corona. O seu trabalho não foi impulsionado pelas mídias eletrônicas? Foi uma quebra de paradigma? Ou seja, todos ficaram falando do senhor? Não foi por isso que o senhor está aparecendo mais do que os outros? Sim, também, mas eu consegui me desenvolver muito rapidamente. Muito bem, senhor Corona. Vamos fazer um ping-pong? Eu faço uma pergunta e você dá só uma resposta, ok? Claro. Um ídolo, gripe espanhola. Um sonho, um mundo sem vacinas. Uma religião, o negacionismo. Um segredo, odeio banho. O que mais o senhor detesta? Ficar em casa. E o que mais gosta? Viagens internacionais. Meta de sucesso daqui para frente? Manter-se em permanente mudança para pegar cada vez mais pessoas. E uma lição que o senhor deixa para nós? A vida passa num espirro. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista com Corona. Gostaram? Então, entrevista nada mais é do que isso. Perguntas e respostas, tá? Eu vou colocar para vocês nesse videozinho ainda uma entrevista gravada para vocês verem como que é uma entrevista que a gente assiste, não uma entrevista escrita, tá? Que essa daqui foi a escrita que eu interpretei para vocês. Não levem a mal a interpretação da tia, mas é só para vocês entenderem. E nessa entrevista foram entrevistados os personagens daquela série de televisão que passa no Globo, Os Detetives do Prédio Azul. Quem conhece, quem gosta dessa série? Pois é, eles fizeram o filme e essa entrevista é da época que eles fizeram o filme, não é recente. A revista Recreio, que é uma revista para crianças que tem um monte de coisas legais, fez uma entrevista pequenininha, de 5 minutinhos apenas, com os personagens sobre na época do lançamento do filme. Vou colocar aqui nesse vídeo para vocês darem uma olhadinha, como que é uma entrevista gravada. Espero que vocês gostem também. Vamos lá? Como vocês ficaram aqui horas e mais horas respondendo a várias perguntas, eu vou fazer perguntas também, mas de uma forma mais descompromissada. Eu fiz um mapeamento do filme e eu quero que vocês façam uma escolha dentro das questões que eu vou fazer e por quê. Eu gostaria de perguntar primeiro qual animal vocês gostariam de ser e por quê. Acho que eu seria um bicho preguiça. Nossa, eu queria ser um bicho preguiça, cara. É muito bom. Deve ser muito bom. Vocês já viram o tamanho da garra de um bicho preguiça? Então eu queria ser um... Eu queria ser... Um javali, imagina. Eu queria ser um elefante. Tá vendo? Tá Os vendo? elefantes são gordos. Não, são o quê? Bonitos. Bonitos são, mas não são gordos, não?
Que nem aquele ali, ele é bonito. Pra quê, Lelê? Porque... Pra quê? Você chamou o cara na cara de pau. Eu chamei ele de bonito, não chamei ele de Olha, eu gordo. seria um bicho preguiça, eu seria um bicho preguiça. Eu seria... Fala, elefante. Eu seria um elefante, porque eu gosto muito de elefantes, porque são muito fofinhos. E eu acho que eu seria um coelho. Qual poder vocês gostariam de ter? Controlar mente. Controlar a mente. Poder da água. Poder da água. E você, Letícia? E eu queria... Fala. Qual poder que eu tinha falado? Poder do fogo. Isso! Fogo. Poder do fogo pra fazer pipoca. No filme vocês passam por 3 lugares diferentes, que é a galeria de arte, a biblioteca e o observatório. Qual vocês gostariam de ir hoje, depois das entrevistas? Observatório. Submarino, mentira. Observatório, pra mim também. Uma coisa muito legal é que o observatório, ele realmente, para quem não conhece o Rio de Janeiro, pode visitar. E ele realmente é um observatório nacional. Você pode ir ver, tem diversas exposições ali. E tem um telescópio, você pode observar a lua e os astros. E é um bom programa para quem é de São Paulo ou para quem é de outros estados e vai no Rio de Janeiro. Eu acho que, eu iria no observatório também. No observatório. Porque eu gosto muito de observar coisas. E astros, né? Sim, porque é muito legal quando você vê as estrelas de pertinho, porque elas não são uma coisa que tá lá, né? Elas são uma explosão, mais ou O menos. que a gente usa pra ver as estrelas? Telescópio. Ah, boa. Pronto, segundo ano, e aí? Ficou bem claro o que é uma entrevista? Então, entrevista nada mais é do que perguntas e respostas. O entrevistador, que geralmente é o repórter, é a pessoa que faz as perguntas. O entrevistado é a pessoa que está respondendo as perguntas, tá? No caso do vídeo, tinham vários entrevistados, né? Então, isso é uma entrevista. A proposta de atividade para vocês vai ser fazer uma entrevista, tá? Só que eu não vou explicar aqui no vídeo como que eu quero, eu vou colocar na hora que eu colocar a atividade para vocês verem, tá bom? Ou seja, sabe que vocês vão ter que fazer uma entrevista, vocês vão ter que fazer umas perguntas para alguém e colocar as respostas que essas pessoas vão dizer para vocês. Vocês não vão colocar as respostas da cabecinha de vocês. A resposta vai ser o que a pessoa te falar, você vai escrever ali na sua entrevista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Turminha 201 e turminha 202, tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Podem me perguntar para a tia Roberta, a turminha dela, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Sexta-feira tem mais. Sexta-feira é dia de desafio. Aguarde.